Bom dia. Hoje a proposta do livro da Louise, Você Pode Curar a Sua Vida, lembrando que a gente está no capítulo 2, é falar sobre o nosso corpo. Ela diz o seguinte, que muitos de nós têm a crença de que o nosso corpo não funciona. Aí ela diz, ele dói, sangra, lateja, purga, vibra, incha, anda, envelhece, não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo. Para ela, todas essas coisas a gente vem criando ao longo da nossa existência. Existe uma cultura de doença muito forte na nossa sociedade que está cada dia mais presente. Tudo faz mal, tudo dá câncer, o nosso corpo está sempre doendo, sempre de vez em quando uma coisa ou outra dá errado. E aí a gente vai se apegando às doenças, se apegando aos remédios. Essa cura não, O remédio ele alivia ali um sintoma, ele não proporciona cura. Tanto é que as farmácias estão crescendo, É um comércio que nunca entra em crise. Aqui, pelo menos, em Uberaba, chega a ter uma farmácia de porte grande, uma em frente à outra, assim. São muitas farmácias, cada dia abrem mais. Isso significa que as pessoas estão consumindo muito medicamento, E por que será que a gente anda tão doente assim? Será que não vem de um inconsciente coletivo que abraçou a ideia da doença, a ideia do corpo falho? Eu acredito nisso. Eu acredito que as nossas energias contribuem muito para piorar as nossas doenças. Que, como a Louise diz, e eu também acredito nisso, elas vêm de questões emocionais. Então, se eu tenho uma questão emocional para resolver, que gera uma doença, e eu vou na farmácia e eu compro um remédio, eu não vou curar essa doença, porque a questão emocional ainda está ali. O que eu estou fazendo com esse remédio é só aliviar a dor, ou então mascarar o problema, esconder o problema. Isso é muito preocupante, muito preocupante. Cada dia que passa, as pessoas estão mais viciadas em remédio. E a gente não vê isso como um vício, não vê como um problema, porque são drogas lícitas, É diferente de uma pessoa que é viciada em droga ilícita, aí a sociedade já coloca um olhar sobre ela. O vício em medicamento, ele não tem um olhar profundo ainda. Ele não está sendo discutido ainda, para a gente ver o que está acontecendo. E é um problema muito grande para mim, eu acho. As pessoas cada vez mais precisando de remédio para dormir, aí depois tomam remédio para se manter acordado, ou para relaxar, ou para ser mais feliz, para tirar a ansiedade, para emagrecer. Para tudo tem um remédio, Para as dores de cabeça constantes que nunca passam, para aquela dor de garganta que sempre vem, aquela dor muscular que sempre está presente. E aí a gente vai se entupindo de remédio e não se questiona o que realmente está acontecendo com o nosso corpo. E o nosso corpo é o nosso templo, é a nossa morada nesse mundo material, É o nosso primeiro lugar de convivência. E a gente não tem cuidado bem dele. E quando eu digo cuidar bem do nosso corpo, não é só ter uma boa alimentação e fazer exercícios e ser higiênico. Não, eu tô falando de uma questão mais profunda, de sentimento, de pensamento. Qual é o tipo de alimento energético que você está doando para o seu corpo? O nosso corpo ele é feito de 70% de água, Dizem os cientistas. E a água, ela é muito suscetível aos fluidos energéticos. Não é à toa que a água é usada em vários cultos, em várias crenças, em várias doutrinas, Para batizar, para beber como se fosse um remédio espiritual. A água benta dos católicos. A água realmente ela tem essa suscetibilidade energética. E aí,
Se o seu corpo é feito 70% de água e você só tem maus pensamentos e você só tem palavras ruins, tudo que você faz é falar mal das pessoas, ou fazer fofoca, ou coisas negativas, ou se apegar à doença. Às vezes a pessoa é tão apegada à doença que ela só fala da doença. Ela não tem outro assunto. E algumas pessoas são tão apegadas à doença que ela se identifica como alguém doente e assume esse papel de vítima de uma maneira tão forte e tão enraizada que de alguma forma ela não quer se livrar da doença. Porque a doença traz atenção para ela, traz piedade, traz um olhar que ela acha que ela não conseguiria de outra forma, sendo uma pessoa saudável, né? A gente tem essa tendência, às vezes, de gostar de sofrer para que os outros possam olhar pra gente. E a gente está sempre buscando atenção, né? A gente está sempre querendo ser bem avaliado pelo outro, ou ser visto pelo outro, ou ser amado pelo outro. Porque tem todas essas lacunas internas e que a gente nunca vai preencher com nada externo. A gente preenche só com a essência do nosso ser, só trazendo o nosso ser, reconhecendo o nosso ser, abençoando o nosso ser. Então, o recado da Luíse de hoje, o meu recado, é para a gente parar para olhar para o nosso corpo de uma maneira diferente. Olhar para o nosso corpo como essa máquina perfeita, criada pelo poder divino, de maneira tão complexa. Pare e pensa por um segundo na complexidade do seu corpo. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, tem milhões de coisas acontecendo no meu corpo para que isso seja possível. Milhões de células trabalhando, órgãos, tantos seres vivos também, para criar esse outro ser vivo, macro aqui, né? No caso que sou eu. E para possibilitar que a gente tenha essa conversa. É algo tão complexo, tão profundo, tão inteligente, e a gente fica menosprezando essa máquina, menosprezando a perfeição dela. Então eu te convido para começar a exaltar o seu corpo, a abençoar o seu corpo, a agradecer pelo seu corpo, a prestar atenção nas coisas que funcionam nele, nas coisas que estão indo bem, agradecer por essas coisas, por você poder ver, ouvir, falar, andar, levantar da cama, não estar num hospital, né, preso a uma maca, por poder ter a capacidade de usufruir de todos os seus membros, dos seus órgãos estarem funcionando. Isso é tão importante, a gente ter esse olhar de gratidão, sabe? E geralmente isso passa batido, né? Porque, eu tenho esse corpo sempre e é mais fácil eu prestar atenção no que eu acho que não tá dando certo, do que dar tanto certo todos os dias, né? Porque tudo tem que dar certo para eu estar aqui, acordada, falando com vocês. Se alguma coisinha tivesse dado um tilt assim à noite, eu nem levantava da cama, né? Ou não conseguiria estar fazendo uma análise racional. Para de pensar nas coisas que estão erradas. Vem nesse processo de autoconhecimento, de cura interna. Presta atenção no seu emocional. Abandona um pouco a necessidade de remédio, nem que seja devagar, nem que seja substituindo as práticas. Vamos meditar mais, vamos silenciar mais, entender o que o nosso corpo está querendo dizer, quando ele dói, quando ele não está em funcionamento perfeito. Não fica dando tanto valor para a sua doença, não fala tanto dela, não vê só ela o dia inteiro. Doença atrai doença. Se você pensa em doença, você está atraindo mais doença. Percebe se você não está gostando de ser doente pela atenção que você recebe. Faz essa análise interna aí sincera e você vai ver que muitas das doenças que a gente acha que tem
são criação da nossa psique, do nosso ego, das nossas energias negativas. Seja gentil com o seu corpo. Dê para ele um alimento energético, bacana, positivo, palavras bonitas, pensamentos bonitos, ações bonitas. E você vai ver que tudo vai começar a andar. E vem comigo nessa jornada desse livro incrível, que ele tem também as frases específicas para cada doença, dor que você tem aí no seu corpo. Sobre algumas... Não, acho que a gente ainda não falou sobre nenhuma específica. Sobre doença ainda não. Mas com o tempo a gente vai falar sobre isso. E nos outros vídeos também você pode ir acompanhando outros processos de cura emocional que vão te ajudar muito. Beijo de luz, muita paz, muito amor nesse dia, muita saúde eu desejo para você. Saúde física, saúde mental, saúde emocional. E até o próximo vídeo.